Amém. Queridos, eu queria que você pudesse ter uma perspectiva do que há no meu coração sobre esse texto. E para que eu consiga isso, talvez, eu preciso que você me acompanhe num outro texto da Bíblia. Amém? Abra, por favor, a tua Bíblia em Atos, no capítulo 18. Vamos juntos lá. Eu quero compartilhar algo que Deus tem falado comigo. Outro dia, com o pastor Haroldo, eu tive a oportunidade da gente conversar um pouquinho sobre isso. E eu queria ter a oportunidade de tratar disso contigo nessa manhã. Em Atos capítulo 18, eu vou ler desde o versículo 24. Amém? Chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem culto e poderoso nas Escrituras. Era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com autoridade as coisas a respeito de Jesus. Conhecendo, porém, somente o batismo de João, ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram Priscila e Áquila, levaram-no consigo e lhe explicaram com mais precisão o caminho de Deus. Querendo ele ir para a Acaia, incentivaram-no os irmãos a escreverem aos discípulos que o recebessem. Tendo chegado, ajudou muito os que pela graça criam. Amém? Até aí. O que eu quero destacar nesse texto tão precioso? Esse Apolo é uma pessoa de quem a gente quase não ouve falar, né? Ouvimos falar sempre dos grandes heróis da Bíblia, né? O Pedro, o Abraão, o Jacó, pessoas assim. Mas o Apolo, a Bíblia fala poucos versículos dele. E especialmente nesse texto que eu acabei de ler, a gente passa os olhos e lê várias vezes e talvez não depreende alguma coisa que possa nos instruir, que possa nos mostrar alguma coisa a mais que Deus tem para nós. O que eu queria te chamar a atenção? Esse cara era o máximo. O cara era eloquente, ele conseguia compartilhar usando as Escrituras, e lembremos que naquele tempo as Escrituras era a Torá e os profetas, amém? Então, usando as Escrituras, ele conseguia convencer judeus, um monte de judeu, que Jesus era o Messias. Vou ser sincero, eu trabalho com judeus, talvez o chamado primeiro que Deus deu à nossa casa é alcançar judeus, e Deus nos tem dado graça com isso, mas eu quero te dizer que não é fácil. Você abrir a Bíblia e mostrar para o cara que Jesus está lá, da primeira letra da Bíblia até a última, amém? Mas esse cara aqui, ele era extraordinário, poderoso. E aí a Bíblia, ela usa uma expressão, nesse texto que eu li, de que ele falava com grande autoridade a respeito do Evangelho. Existe uma outra versão, que talvez eu goste mais, para mim uma melhor tradução, que diz que ele pregava com precisão a respeito do Evangelho. Só que nesse texto que nós lemos aqui, acontece algo muito curioso. Tem um casal que ajudou muito o apóstolo Paulo, a Priscila e o Áquila. E esse casal, vendo que rapaz extraordinário esse Apolo, que evangelista tremendo que Deus tinha levantado, eles chamam o Apolo para a casa deles, para o convívio deles. Eles entendem um dom precioso que estava naquele moço e percebem que falta alguma coisa nele. Porque ele fazia um trabalho incrível, mas tem algo mais que Deus tinha para aquele rapaz, e eu acredito que Deus tem para todos nós. E que se a gente se deixar tratar, se deixar ensinar, se deixar instruir, sem preconceito, sem
se achar importante demais, a gente pode ir para uma dimensão que a gente não tem nem ideia do que Deus tem para revelar para as nossas vidas. Amém? E também para mim é uma curiosidade aqui, eu estou estudando isso, eu acredito que eu vou passar os próximos anos meditando nisso, a ponto de nesta manhã eu ter pego aquele versículo que eu li em Salmos, e eu queria que a gente pudesse vê-lo, baseado nessa perspectiva que eu quero te mostrar. Porque o Priscila e a Áquila pegam esse Apolo, trazem para o convívio deles, e passam a ensinar com mais exatidão a respeito do Evangelho. Deixa eu ler de novo aqui como que está nessa versão minha. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila, levaram-no consigo e lhe explicaram com mais precisão. Então, nessa versão aqui, a expressão é que, depois dele ministrar com autoridade sobre as coisas do Evangelho do Reino, o Priscila e a Áquila passam a ministrar para ele com mais exatidão. Numa outra versão, está duas palavras associadas aí. Ele ensinava com precisão a respeito de Jesus, e o Priscila e a Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Qual que é a diferença de precisão e exatidão? Qual é a diferença, não é, de ministrar com autoridade sobre o Evangelho e ministrar com mais precisão? Eu, procurando o sentido dessas palavras e o que parece esse jogo de palavras nos ensinava, eu descobri que as duas palavras usadas, elas são da mesma família, são derivadas uma da outra. Eu não quero parecer metido aqui, mas a palavra usada em grego é a palavra, deixa eu ver se eu não erro aqui, é a palavra akribos. A palavra usada, expressando de que maneira o Apolo compartilhava do Evangelho com as pessoas. E essa akribos, ela pode ser traduzida como diligentemente, como preciso, amém? Mas uma derivada dela, uma palavra da mesma família, que é akribesteron, quer dizer mais exatamente, mais perfeitamente. Então o Apolo ministrava com precisão a respeito de Jesus, mas esse casal via que faltava alguma coisa nele, e procuraram ser mais precisos, ser mais profundos. Isso me chocou. Sabe por quê? Porque logo no próximo capítulo, o apóstolo Paulo chega na cidade de Éfeso, que era o ninho das cobras do Império Romano. Era lá em Éfeso que estava o templo de Diana dos Efésios, o centro de adoração mundial, não é? Mais importante daqueles dias, uma das 7 maravilhas da antiguidade. E quando o apóstolo Paulo chega lá, ele já tinha estado nessa cidade, ele chega e ele não chega mais para brincar, ele não chega mais para perder tempo. O apóstolo Paulo já tinha apanhado em Atenas, não sei se você já percebeu nisso. O apóstolo Paulo chega e faz o discurso que os teólogos aplaudem, dizendo que é o discurso mais maravilhoso de Paulo. Mas quando ele fala disso, não é, sobre o Deus desconhecido, quando ele entra na filosofia para tentar expor Jesus, as pessoas riem de Jesus. Quando ele fala de ressurreição de mortos, as pessoas falam, disso daí você fala para nós outro dia. E as pessoas saem dando risada. O apóstolo Paulo passa uma vergonha em Atenas, o apóstolo Paulo apanha em Corinto, fica um ano lá, e aí depois ele tem que escrever 2 cartas, não bastou 1, 2, para dizer, gente, se vocês estiverem reunidos, e uma pessoa no meio de vocês se levantar e amaldiçoar Jesus, essa pessoa não é de Deus. Pois depois de um ano trabalhando lá, ele tem que escrever isso. É errado vocês na ceia encherem a cara. Ele tem que escrever isso para uma igreja cheia do Espírito Santo, mas carnal, que não conhecia a palavra. As pessoas todas tinham acabado de se converter dos cultos aos falsos deuses e tinham caído de paraquedas no reino de Deus, precisavam de instrução. Ele teve muito trabalho lá, apanhou muito lá. E o apóstolo Paulo cansou de apanhar, amém, irmãos? Estava na hora dele bater um pouco. Repete comigo, está na hora de bater um pouco. Cansei de apanhar, amém? Aleluia! E aí o apóstolo Paulo, ele faz um voto de nazireado, ele rapa a cabeça, porque ele quer entrar em Éfeso, agora para manifestar o reino de Deus. A partir desse momento, ele diz, o evangelho que eu prego, não é mais de palavras de vã filosofia humana, mas é de manifestação de poder, amém, amados? Uau! Mudou
mudou tudo. Quando ele chega em Éfeso, ele pergunta: pessoal, quem de vocês já é batizado no Espírito Santo aqui? O que é Espírito Santo? Imagina ele fazendo assim, ó. Como é que vocês foram batizados? Nós somos batizados no batismo de João, no batismo de arrependimento, que o Apolo tinha pregado para eles. Todos comigo? Gente, vem cá. O apóstolo Paulo começa a impor as mãos sobre aqueles homens e todos são cheios do Espírito Santo. O apóstolo Paulo pega aqueles homens, depois que começam a zombar do caminho lá em Éfeso também, e os leva para um local e fica 2 anos ministrando diretamente a eles. Pessoas cheias do Espírito Santo, que estavam sendo instruídos agora por um rabino, por um mestre, a respeito das coisas dos céus. Esses caras arrebentaram. O que aconteceu em Pentecostes, preste atenção por favor, fez com que uma cidade, Jerusalém, fosse cheia do Evangelho. Lindo, amém? Pentecostes fez com que Jerusalém toda ouvisse a respeito do Evangelho. Jerusalém devia ter umas 40 mil pessoas naquela época. Todos comigo? Amém. Mas o que acontece com Paulo, quando ele impõe as mãos sobre esses homens, eles são cheios do Espírito Santo, fazem com que a Ásia, Jerusalém, a Ásia, ouçam falar do Evangelho do Reino pela manifestação de poder com que Paulo ministrava. Todos comigo, irmãos? O Apolo era um cara eloquente, extraordinário, mas ele ministrava apenas o batismo de João, a necessidade das pessoas se arrependerem do seu mau caminho e virem para Deus. Parece que faltava alguma coisa, parece que faltava quase tudo. Repete comigo: eu tô andando, eu chego lá. Amém, amados? Aleluia. Queridos, quando o homem ele pecou contra Deus, o homem morreu. O Adão não caiu duro. A Bíblia fala que ele viveu mais de 900 anos, mas alguma coisa dentro dele tinha morrido, não é? O nosso espírito sem Deus está morto por causa dos nossos pecados e delitos. Por causa disso, Jesus morreu por nós e deu seu Espírito, amém? Para que no momento em que nós invocamos o Senhor, possamos ser salvos. O Espírito da vida, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, entre no nosso coração, e aí a gente passe a ter uma vida nova, uma vida em Cristo, amém, amados? E nesse momento que esse grande milagre, o maior milagre acontece, começa um processo com a gente, um processo de transformação. Sabe o que está acontecendo? A vida de Deus que está em nós começa a engolir, amém? A vida carnal, a vida humana, a vida tendenciosa ao pecado, essa luta que todo mundo aqui sabe. Tem algum marciano aqui? Não, desculpa. Então, se somos todos terráqueos, você vai me entender. A gente luta contra o pecado, não é verdade? O mal que a gente detesta, toda hora a gente faz. Que droga! E o bem que a gente sabe que tem que fazer, a gente não faz muitas vezes. Que miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo! Porque agora Ele está morando dentro de mim. Um processo está se dando, uma luta está acontecendo, e em Cristo, nessa luta, eu sou vencedor. Eu já ganhei. Em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. E nós vamos ter vitória nisso, amém, amados? Mas nós precisamos deixar uma maneira de ver as coisas de uma forma carnal, para entendermos as coisas que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu cresci num berço religioso, num berço protestante. Vou ser sincero, não fica bravo comigo, hein? Eu cresci ouvindo que eu era protestante. Aí minha mãe falava: filho, escreve lá na escola, quando te perguntaram qual é a sua religião, escreve lá, protestante. Eu obedecia, mas até hoje eu não sei do que eu protestava, irmãos. De verdade, era uma religião, como o espiritismo, como o catolicismo, era uma religião. Eu sou filho e neto de pastores, e eu era o melhor aluno da escola dominical. Todos comigo? Eu era a Bíblia mais rápida do Oeste. Ninguém achava versículo mais rápido do que eu na história, aleluia. Mas eu descobri que tudo isso não valia de nada. Eu nunca tive problemas com más companhias. Eu era má companhia. Diziam que as crianças atrapalhavam os cultos lá na igreja onde eu cresci. Então, na hora do culto, não é?
Não tiravam as crianças para ministrar a gente, tiravam a gente porque a gente atrapalhava. Então, de tanto atrapalhar, sabe o que eu fiz? Eu comecei a pegar uns amigos da igreja e a gente cabulava a aulinha. E a gente pulava o muro da igreja, ia para uma casa de macumba lá no Ipiranga, comprar bombinha e estourar bombinha nas casas ao redor da igreja, porque a gente atrapalhava o culto. Filha, Jesus faz uma obra na nossa vida. Quando eu disse não quero mais ir, os meus pais não puderam mais evitar. Eles continuaram orando e eu continuei acreditando que existia inferno, que existia Deus e que eu não queria ir para o inferno. E durante muito tempo eu tentei voltar, estou sincero, eu queria voltar. Eu sabia que as histórias de Deus eram verdade, mas eu não conseguia. Até um dia que aconteceu algo sobrenatural. Eu tinha um amigo, acho que até já contei isso aqui. Eu tinha um amigo que tinha problemas com drogas. Naquela época todo mundo usava droga, a gente ficava bêbado de quinta a domingo. E aí a gente usava cocaína muitas vezes, e essa era a nossa vida. Tinha todo mundo bom emprego, todo mundo ganhava bem, e estava tudo indo bem, só que um amigo nosso caiu, um menino lindo, trabalhava numa grande empresa no Brasil, saía da empresa para fumar crack na favela. E um dia falaram que o meu amigo não tinha mais jeito. E eu falei, caramba, eu cresci acreditando que Jesus pode mudar a vida das pessoas, que existe um Deus do impossível. Eu liguei para esse meu amigo e disse assim, Pepito, é o amigo dele, é o nome dele. Foi, Pepito, tem aquele nosso outro amigo Marcelo, está indo lá numa igreja, vamos lá comigo, eu creio que Deus pode mudar a sua vida. Olha o que a religião faz com cabra. Eu estava no mundo, nas trevas, e achava que Deus podia resolver a vida do meu amigo. E eu levei ele nessa igreja. Sabe o que aconteceu? Deus me pegou. Tinha uma mulher pregando, não era nem o meu pastor, ele se transformaria no meu pastor. Era uma outra senhora que estava pregando naquela noite. E ela passou a noite inteira dizendo assim, não foi você que me escolheu, mas eu te escolhi para que você vá, dê fruto, o teu fruto permaneça. Eu até me desviava assim, porque eu achava que a Carla tinha ligado para lá para contar a minha vida. E foi muito emocionante, porque eu entendia que aquelas palavras eram realmente de Deus comigo. Entre tantas pessoas que estavam ali, Deus estava falando com a minha vida, Ele tinha um propósito comigo. E aí quando terminou aquela noite, não é? Começaram a cantar uma música, com muito respeito, é uma música até meio brega, mas falou tanto comigo aquele dia. É a música assim, eu quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para... E cantavam isso. A mãe da Michelle se converteu com esse canto. Aleluia, funciona. Eu me sentia tão lixo, eu tinha traído a Deus, eu conhecia as histórias da Bíblia, eu não conhecia Deus, mas isso para mim, eu não entendia direito como funcionava. E uma mulher desse tamanho, uma alemã, chamada Érica, já dorme com o Senhor, com 2 olhos azuis desse tamanho assim, ó. Ela chegou perto de mim, colocou a mão no meu ombro e começou a cantar aquilo para mim. E quanto mais ela cantava, mais eu me sentia nada, porque eu tinha traído a Deus. Porque se tinha alguém ali que não era importante, era eu. E aquela mulher continuava cantando que eu tinha um valor, porque o Espírito de Deus estava trabalhando na minha vida. Gente, de repente, aqueles 2 olhos azuis, acredite se você quiser, se transformaram em 2 bolas de fogo. E quando eu cruzei os meus olhos com os olhos do meu Senhor, a minha vida foi mudada. Eu não tenho explicação para isso. Eu cheguei em casa transformado. Essa transformação continua a se dar na minha vida a cada dia. Mas aquela noite, eu era uma outra pessoa. Eu nasci de novo. Não eram mais as histórias. Eu não estava na igreja porque o meu pai ou minha mãe me levavam, mas porque eu tive um encontro pessoal com Jesus. Talvez ela fique brava, mas naquela noite ela falou assim, Paulo, você já aprontou de tudo. O que me faltava agora é você virar crente. Algumas semanas depois ela também tinha se transformado em alguém que servia a Jesus Cristo e estamos juntos, felizes, servindo a Deus. Amém, amados? Aleluia. Eu quero te dizer que a religião pouco ajuda. Você entrar
pecador seco e sai pecador molhado, não te muda. Você orar por orar, vir na igreja por vir, entregar o seu dinheiro por entregar, porque todo mundo faz, eu tenho que fazer, porque precisam pagar as contas da igreja. Todas essas coisas não te beneficiam em nada. Nós precisamos de Deus, de uma revelação de Jesus que só o Espírito Santo pode nos dar. O Apolo era demais, mas faltava algo muito precioso para ele. Amém? Eu quero que a gente pudesse voltar lá no texto de Salmo 22 e a gente pudesse meditar um pouquinho sobre esse texto. Deus meu, por que me abandonaste? Olha que coisa curiosa. Os judeus, eles quando leem esse texto e todo o Salmo 22, os judeus declaram, ensinam que tudo que está no Salmo 22 retrata o que aconteceu naquele período da Bíblia que está descrito no livro da rainha Esther. O povo de Israel tinha sido liberado para voltar para a sua terra, reconstruir a sua nação, mas nunca mais foram independentes. De um império foram passando para o domínio de outros impérios que foram se levantando. Nesse momento era o Império Medo-Persa. Havia um rei chamado Ahasverosh, na Bíblia Assuero. Esse cara, para quem assistiu aquele filme 300, quem lembra o filme 300 aqui? Era como é que chama aquele ator brasileiro? Rodrigo Santoro. Rodrigo Santoro era o Assuero. Sabia disso ou não? Então, o Xerxes, o Assuero, ele fez uma incursão, não é? Para o sul da Grécia, tentando expandir o seu reino. Porém, o profeta Daniel tinha recebido uma palavra da parte de Deus, que Jesus ainda voltaria a lutar contra o príncipe da Pérsia, mas viria o príncipe da Grécia. Amém, amados? Havia um poder espiritual, um governo espiritual das trevas, que estabelecia e mantinha o governo medo-persa. Mas uma nova sucessão, assim como aconteceu do governo da Babilônia para o governo medo-persa, estava por suceder. Um novo governo espiritual estava se levantando, que era o príncipe da Grécia. Todos comigo, irmãos? E quando Assuero, lá em Esther capítulo 1, ele reúne todos os governantes do seu império que era mundial. Ele reúne naquele momento em que a rainha Vasti não aceita se apresentar diante do rei. Por quê? Porque ele estava juntando um exército que ia para essa guerra contra o sul da Grécia. Amém? A guerra que só não foi impedida por Leônidas, porque ele foi traído. Tudo bem, amados? Mas depois ele perde a guerra, volta, me desculpa a expressão, com o rabo entre as pernas de novo. E nesse momento ele se casa com Esther e se continua a contar a história narrada na Bíblia. Até aqui tudo bem, irmãos? A história e a Bíblia, amém, revelam os mesmos personagens. Toda a palavra de Deus é verdade. Amém, amados? Eu sempre amei história, porque eu sempre vi a história na Bíblia, a Bíblia na história. Amém, amados? Uau! Pois quando Assuero, ele toma Esther para ser a sua rainha, não é? Então nós lemos na Bíblia tudo o que aconteceu, porque ele tinha uma coroa na cabeça, mas ele não governava mais nada. O poder dele tinha sido ferido de morte, naquela investida contra a Grécia que ele perdeu. Ele volta e ele vai decadente, até que o seu reino também passe. Nesse momento, aparece um homem, uma liderança parda, um governante, não é, para auxiliá-lo, um primeiro-ministro que era Ramã. Ramã, olha que coisa, um descendente daquele rei que o Saul não matou. Deus, quando Saul foi ungido rei de Israel, Deus através do profeta Samuel disse assim: extermine todos os amalequitas, pois o Saul não preserva a vida do rei dos amalequitas, que era o antepassado de quem? Do Amã. Se você não faz o que tem que fazer hoje, amanhã, esse leãozinho lindo que você preservou hoje na sua vida, vai te engolir. Destrua o mal hoje, quando você tem a oportunidade em Cristo Jesus de fazê-lo. Confesse os teus pecados, diga a Jesus: eu não quero mais isso para a minha vida. Todos estão comigo, amados? Porque hoje você acha que domina, amanhã você vai estar dominado por esse mal. Até aqui tudo bem? Onde eu quero chegar com isso?
Amados, os judeus, quando veem tudo que eles sofreram, não é? Na história, eles entendem que esse texto de Salmos 22 fala daquele sofrimento em detalhes. Eles conseguem ver em detalhes o sofrimento que eles viveram nos dias da rainha Esther com aquilo que está descrito na Bíblia, em Salmo 22. Você que é cristão, que já leu isso, acha um absurdo, não acha? Mas eles acham um absurdo você acreditar em Jesus também. Então, quem vai ganhar essa briga? Tudo bem, amados? Eles entendem que o povo judeu não tem sofrido apenas uma vez, como foi nos dias de Esther, mas quando o terceiro Reich se levantou, isso aconteceu de novo, e outras vezes vão acontecer, a ponto de Deus ter dito para Moisés, avisar para Josué, para ele escrever no livro da lei que haveria guerra contra Amaleque de geração em geração. Amém, amados? Esta semana agora que nós entramos, nós celebramos a festa do Purim. Olha que interessante, a festa que marca a grande libertação que Deus deu para o povo judeu, narrado lá no livro da rainha Esther. Por que eu estou contando tudo isso para você? Porque quando nós, cristãos, lemos esse texto e vemos o que o texto diz, não é? Lançaram sorte sobre as suas vestes, uma turba de malfeitores me cercava, não é? Dava para contar os meus ossos, transpassaram as minhas mãos e os meus pés, pedi água e me deram vinagre. Quando nós lemos o Salmo 22, conhecendo toda a obra de Jesus na cruz, é impossível a gente pensar de uma outra maneira, de que esse texto possa falar. Não, está falando da cruz. O rei Davi, profeta, ele teve uma visão da cruz do Calvário. Não tem como você ler e não reconhecer isso. Os judeus acham um absurdo isso, assim como você acha um absurdo eles entenderem que isso fala de Esther. Tudo bem, amados? Posso dizer de coração, os dois estão certos. E mais ainda, talvez você várias vezes na sua história tenha dito: Deus, cadê você? Por que o Senhor me abandonou? Por que eu passei isso no meu casamento? Por que eu passei isso? Por que eu passei por isso calado? Por que eu fui sufocado naquele grito de desespero que ninguém me ouviu? Porque eu passei por essa situação na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Para quê? Onde o Senhor estava quando aquela tragédia aconteceu? O Senhor não é Deus, o Senhor não é bom? Cadê o Senhor? Onde o Senhor estava? Aonde o Senhor estava, Deus? A gente, bonzinho como nós somos, não é? Humanistas, como fomos criados, temos dó demais da gente. Nós também dizemos: o problema foi a mulher que o Senhor me deu. Ah, quer dizer que o problema sou eu? Quer dizer, a mulher que eu te dei é culpa de você ter pecado? Enquanto a gente continuar colocando a culpa em Deus ou na mulher que Ele nos deu, a gente não muda. Nós precisamos de Jesus, porque o salário do pecado é a morte. Nós pecamos, eu pequei, e eu merecia morrer. Mas Jesus Cristo, Ele pulou na minha frente e morreu no meu lugar. Se qualquer um de vocês fizesse isso, eu até seria grato por você, mas depois eu ia morrer de novo, porque não pode um pecador salvar outro pecador. Todos nós pecamos e todos fomos destituídos da glória de Deus, mas Jesus Cristo, sendo santo, nunca pecou na vida dele, Ele se entregou à morte. Isso não tem lógica, porque o salário do pecado é a morte. Então, se Ele nunca pecou, Ele não podia morrer. Não é só que é injusto, é impossível. Por isso que ninguém matou Jesus. Ele estava crucificado há 3 horas, Ele deu um baita berro: Pai, está consumado, eu te entrego o meu espírito. E morreu? Que isso? O centurião que estava no pé da cruz começou a bater no peito e dizer: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Ele viu o que aconteceu, ele estava forte num segundo e no outro ele morreu. Ele se entregou à morte por sua causa, por minha causa. Jesus morreu porque Ele quis se entregar pela gente. Ele tomou o nosso lugar, Ele tomou a nossa condenação. Ele não só desceu sendo Deus, vindo e sendo colocado num coxo, como o primeiro bercinho dele. Amém, amados?
Ele não só desceu tocando o leproso, tocando a prostituta. Ele desceu até a morte de cruz. Ele foi para o inferno no nosso lugar. Por isso Deus o exaltou. Ele deu um nome que está sobre todo nome. Todos comigo, amados? Por isso que o nome de Jesus seja exaltado sobre tudo e sobre todos. Porque Ele fez isso por você e por mim. Amém, amados? Toda a história, amém, narrada na palavra de Deus é verdade. Essa história de amor de Deus com a gente é verdade. Deus, por que o Senhor me abandonou? Na nossa perspectiva humana, naquele dia que você precisava que alguém te ouvisse o teu grito abafado, e aparentemente ninguém te ouviu, e você perguntou: cadê Deus? Cadê Deus nessa hora de sofrimento, nessa tragédia que aconteceu com a minha família? Você tem que entender que são os nossos pecados a consequência de todo o mal que tem nesse mundo. Por que nasce pessoa aleijada? Por que nasce pobre? Por que nasce gente, sabe, com tantos problemas? Por causa do pecado. Por causa da consequência do pecado, que são as maldições. Mas Jesus Cristo nos deu a oportunidade de pregar o Evangelho, de anunciar que um reino superior, amém, está engolindo esse mundo, está engolindo esse reino de trevas, e no meio dessas trevas que vivemos, uma grande luz já resplandeceu, e agora vai brilhar através da tua vida, amém, amados? Deus meu, por que me desamparaste? A nossa perspectiva humana, a nossa perspectiva carnal, é que Deus, se descuidou, é que Deus talvez estava fazendo alguma coisa mais importante, ou não se importa com o tipo de pessoa que somos nós. Deus se importa sim. Deus se importa com você. Deus se importa com aquilo que para nós é importante. Mas entende que nada é mais importante do que a nossa vida eterna com Ele. Nada mais é importante do que isso. E amados, tem muitas vezes e muitas coisas que a gente faz, achando que a gente está dominando a situação, mas nós não estamos vendo nenhum palmo na frente do nosso nariz. Eu queria te falar sobre isso, amém? Não quero desrespeitar ninguém, mas você já percebeu que Deus fala que não são os mais ricos e os mais poderosos que Ele chamou, mas gente como nós? Talvez alguém se sinta ofendido, desculpa, não quis fazer isso com você. Mas você pensar todos os bens que você tem, ou toda a autoridade que você tem sobre pessoas, e entender que você precisa salvar o mundo, você vai ver que isso é pouco. Tudo que você tem é pouco comparado com aquilo que a gente precisa realizar para Cristo. Hoje eu estava pensando, e está lembrando da minha mãe, quando eu ia para a escola, né, ela fazia a minha lancheira. Você imagina, para virar isso, quem que foi a responsável? Então ela fazia na minha lancheira um pão com bife. Você imagina o pão com bife da minha mãe, oh glórias, não é? E eu pensando no pão com bife da minha mãe, eu lembrei, sabe de quem? Daquele menininho. Eu imagino um menino, uns 12 anos, gordinho, perna torta que nem eu, naquela multidão de uns 20 mil, que passaram o dia inteiro escutando Jesus falar, Jesus ensinar. Aí os discípulos falaram assim: mestre, manda o povo embora, que está todo mundo com fome, precisam comer alguma coisa. Aí Jesus falou assim: deem vocês de comer a eles. E os discípulos: como é que a gente vai fazer isso? Imagino eu que eles foram procurando entre as pessoas: alguém tem alguma coisa para comer? Agora pensa um menino com 5 pães e 2 peixinhos. A lancheira dele estava legal, amém, irmãos? Esse cara era o cara mais próspero desse dia, amém? Glória a Deus. Mas sabe que aquele gordinho, imagina um gordinho, sabe o que aquele gordinho fez? Ele falou assim: quem está crendo em Jesus? O mestre? Dá lá para ele. Eu posso estar bem sustentado nesse dia com a minha lancheirinha, mas eu quero entregar tudo aos pés daquele que está me ensinando de verdade a vida de Deus. O que eu tenho eu dou para ele. Por mais que você tenha, por mais que você saiba, eu quero te pedir, vamos juntar isso, entregar juntos aos pés de Jesus. Porque tem muita gente sofrendo nos nossos dias, amém? E aquele que é o alfa e o ômega, e que está aqui com a gente, já sabe a história do fim, desde o início. Nós ganhamos essa batalha, te contaram ou não? O seu pastor te contou, amém, amado? Já ganhamos esse negócio.
Então nós temos que manifestar essa grande vitória com as nossas atitudes, com a nossa vida, com o nosso coração. E me escuta, Deus nunca nos abandonou. Nunca. Nunca, nunquinha. Ele está conosco todos os dias. Nos dias mais difíceis, Ele está presente. Ele não se esqueceu, Ele não desviou o olhar, Ele estava ali, e está agora aqui, e vai estar com você sempre, até a consumação do século, por causa do amor que Ele tem por nós. Bendito é o nome de Jesus. Amém? Eu não tenho explicação para tudo, mas o que eu posso te dizer é o que aconteceu comigo. Ele me amou. Eu, aquele troço, né, cheio de pecado, tendo traído a Deus, tendo dado as costas para as verdades de Deus, Ele não deixou de me amar. Você pode achar um absurdo o que eu vou dizer, mas eu estava em lugares que eu não tenho coragem de dizer para você. Eu dizia assim: o sangue de Jesus tem poder. Sabe por quê? Porque eu sabia das histórias da Bíblia, e eu morria de medo de morrer naquela situação, com um tiro perdido, com uma briga, e ir para o inferno. Eu queria Deus, mas eu não sabia como voltar. Mas teve um dia, quando eu não esperava, que Ele me pegou, que Ele me alcançou, que Ele transformou a minha vida, que Ele deu sentido para a minha história. Eu quero te dizer que Jesus nunca te abandonou. Amém, amados? Vamos ler esse texto um pouquinho melhor? Vamos comigo? Salmo 22. Porque estás tão longe de mim para me salvar, tão longe das palavras do meu clamor. Essa é a impressão humana que a gente tem, mas isso não é verdade. Versículo 2: Deus meu, eu clamo de dia, mas tu não me ouves, de noite não tenho sossego. Contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Em ti confiaram os nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e foram salvos. Em ti confiaram e não foram confundidos. Eu, porém, sou verme. É verme. É verme. Não é por você ser bonzinho, não é por você ser tão legal, não é pela gente, é pelo amor que Ele decidiu colocar sobre as nossas vidas. Ele decidiu salvar a gente. Não tem um bom sequer no nosso meio. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a exaltação, a Ele o poder. Deus meu, por que o Senhor nos abandonou? Ele não abandonou a gente. Todos os que me veem, versículo 7, zombam de mim, estendem os lábios e balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre, livra-o, já que o quer bem. Amados, eu não sei se você percebe que nesse salmo há altos e baixos, amém? Ele reclama que Deus o abandona, depois fala: não, o Senhor vai ser exaltado, amém? A nossa vida muitas vezes é assim, é uma montanha russa. A gente está, sabe, se sentindo super bem, daqui a pouquinho está de novo mal, e não é para ser assim. Se você está com dinheiro na conta, Deus é bom. Se a sua empresa faliu, Deus é bom. Se está chovendo, Deus é bom, amém? Se tiver muito sol, Deus é bom, amém? Se o diagnóstico te for contrário, Deus é bom. No dia que Ele curar você, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, amém, amados? A mão dEle está sobre a nossa vida. Confia no Senhor. Você entende que é uma luta nossa? A gente está na igreja, uau, deixa o diabo aparecer aqui para ele ver, não é verdade? Mas na terça-feira, no meio dos problemas que você tem que enfrentar, cadê Deus na sua vida? Amém? Há uma guerra, está sendo travada uma guerra. Uma parte da gente luta para que a gente peque, para que a gente se afaste de Deus, e outra parte de gente está dizendo: o Senhor é glorificado em todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Permanece-o. O problema é que não dá para desassociar o Paulo do Paulo. É o Paulo. Então esse Paulo, meio depressivo, precisa calar a boca, amém? Aleluia, cala-te. Porque quem vai mandar aqui agora é Cristo, que vive em mim. A carne tende para a morte, amados, mas nós somos de Deus, somos eternos. E a nossa alma,
Amém? A nossa vontade, os nossos pensamentos vão ser subjugados à vontade de Deus, à vontade de Cristo. É um processo, é uma guerra, é uma luta. Isso está no Salmo 22. Uma hora está aqui em cima, outra hora está lá embaixo. Mas nós vamos terminar bem isso daqui hoje, amém? Aleluia! Vamos continuar. Versículo 7, ainda está mal. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livra-o, já que o quer bem. Contudo, tu me tiraste do ventre, tu me preservaste, estando eu ainda aos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Não te distancies de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Abrem contra a minha boca, como um leão que despedaça e que ruge, como a água que derramei, como a água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meu íntimo. A minha força secou-se como um caco, e a língua se me apega ao paladar. Tu me puseste no pó da morte, cães me rodearam, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Tu, porém, ó Senhor, não te distancies de mim, ó força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada, a minha vida do poder do cão. Salva-me da boca dos leões, livra-me dos chifres dos bois selvagens. Declararei o teu nome aos meus irmãos, eu te louvarei na congregação. Aleluia. Amados, há uma luta que está acontecendo. Você, de forma inteligente, de forma racional, consegue ver todas as lutas que estão cercando você, todas as dificuldades que você tem enfrentado, e apresenta diante de Deus. Mas, amados, nós não somos desse mundo, amém? Nós somos de Deus. O Espírito Santo de Deus está dentro da nossa vida. Então, amados, ainda que a gente contemple toda a situação contrária, toda a situação que ele se levanta contra nós, nós temos que usar a nossa boca como instrumento da glória de Deus. Nós temos que declarar: eu ainda louvarei o Senhor. Amém? Quando que o povo de Deus foi minoria e clamou a Deus e Deus não deu livramento? Quando? Não existe isso. Todos estão comigo, amados? Maior aquele que está conosco, maior aquele que está dentro de você. Mais numerosos e poderosos são aqueles que estão do nosso lado. Quem nós vamos temer? O homem? Os demônios? Potestades? Quem? Ninguém. Amém, amados? Repete comigo: eu ainda louvarei o Senhor. Alguns podem dizer: Deus, por que o Senhor me abandonou? Mas em nome de Jesus tem uma parte aí dentro de você que está gritando: eu ainda louvarei o Senhor. Esse não é o destino da minha vida. Deus ainda vai falar. Amém? O meu pai, quando criança, ele tinha um hábito, de quando eu reclamava de alguma coisa ruim, ele falava assim: Tarcinho. Paulo de Tarso, o apelido carinhoso era Tarcinho. Tarcinho, calma, porque ainda nós não chegamos no fim. Porque no fim tudo vai acabar bem. É a maneira do meu pai me animar, de que eu tinha que brigar um pouco mais, que eu tinha que permanecer um pouco mais. Amém, amados? Está baseado no que ele falava? Que o amém é uma pessoa. O amém é Jesus. Amém? Sabe quando a Bíblia fala assim: aleluia, amém? Está louvando o amém. Ele é o alfa, amém. Depois que Jesus falar, ninguém mais fala. E antes de Jesus falar, tem coisa para acontecer. No final, tudo vai acabar bem. Calma. Deus meu, por que me desamparaste? Eu ainda vou louvar o Senhor. Eu ainda vou louvar o meu Deus. Eu sei que vai acontecer. Eu ainda vou louvar o Senhor. Todos comigo, irmãos? Vamos terminar a leitura desse texto. Versículo 23. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o. Temei-o, todos vós, descendência de Israel.
Pois não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, não escondeu dele o seu rosto, mas quando ele clamou, o ouviu. De ti vem o tema do meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos perante os que o temem. Os pobres comerão e se fartarão, louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Todos os confins da terra, quem está no confim da terra faz assim, ó, aleluia. Os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, aleluia. Todas as famílias das nações adorarão perante Ele, pois o reino é do Senhor, e Ele domina entre as nações. Todos os poderosos da terra comerão e adorarão. Todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, como também os que não podem reter a própria vida. A posteridade o servirá, falará do Senhor às gerações futuras. Proclamarão a sua retidão ao povo que ainda há de nascer, pois Ele o fez. É o meu trabalho nessa manhã. Amém, amados? Você foi feito pelas mãos de Deus. O Espírito Santo foi soprado dentro de você. Você tem vida por causa de Jesus Cristo. Quando você o invocou, a vida de Deus vivificou o teu espírito. Agora você vive. E porque você vive por Jesus Cristo, amados, nesse processo, amém, você vai entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós amamos a Deus e somos chamados segundo o seu propósito. Mesmo os momentos difíceis vão colaborar para o nosso bem, porque nós dependemos dele para tudo. Amém, amados? Eli, Eli, lama sabachthani. Jesus crucificado naquela cruz. Deus meu, por que você me desamparou? O Senhor não vai falar comigo, né, Pai? Por causa do Paulo, o Senhor não vai mais falar comigo. Porque eu peguei os pecados dele, da Carla, do Haroldo, da Fúvia. O Senhor não quer falar comigo, né? Mas tá bom, eu vou continuar falando com o Senhor. Porque eu sei que o Senhor está aí. Eu sei que o Senhor está me ouvindo. Eu sei que nada pode me separar do teu amor. Eu sei. O livro de Esther, na Bíblia, é o único livro do Antigo Testamento que não aparece o nome de Deus. Por isso que os judeus celebram a festa de Purim como uma festa fantasias. Porque está todo mundo fantasiado na história de Esther. O rei não manda nada. Só tem uma coroa de rei na cabeça. Um miserável servo de Satanás é quem articula e governa por trás. A Esther é uma judia disfarçada de rainha. E o Mordecai, um nobre de Deus, está na porta do palácio vestido de mendigo. Todos estão disfarçados, até Deus. Deus não aparece nessa história. O nome dele não aparece uma vez. Mas você acha que ele não estava lá? Não. A quem jejuaram? Esther, as suas criadas, Mordecai e todo o povo. A quem clamaram? A quem buscaram sem ter uma resposta, uma palavra profética, uma pregação para animar a galera. Nada. Mas o cetro foi estendido pelo rei para aquela que entrou por fé na presença dele. Espera lá, o cara casou comigo porque ele quis. Ele viu que eu era jeitosa, então eu vou entrar na presença dele. Ele não vai me rejeitar. Todos estão comigo, irmãos? Quem entendeu que Jesus morreu por sua causa, que ele quis casar com você? Quem entendeu isso? Então entre na presença dele, ele não vai te rejeitar. No dia da desgraça, no dia da luta, existe um lugar para nós diante do trono da graça. Entra lá. Você pode clamar. Ele não vai te rejeitar. Ele quis casar com você, ele se apaixonou por você. Então entra por fé. Esther é uma figura da gente, da igreja. Amém? O Mordecai é uma figura dos ministros que instruem a gente para que a gente faça o que tem que fazer. Deus vai providenciar um livramento para o seu povo. Saiba disso. Tá bom? Se você fizer o que você tem que fazer, Deus pode usar a sua vida. Mas se você não quiser, Deus vai providenciar um outro livramento. A pergunta é, e você? E a tua casa? Todos comigo, irmãos? Queridos, havia uma rainha que se vestia de vestes reais, mas que não dava glória ao rei.
Eu quero te lembrar que a rainha só é rainha porque casou com o rei. Nós só temos alguma coisa por causa de Jesus. E se a nossa vida, se o que fazemos não dá glória a Ele, queridos, tem uma outra melhor que está para ser levantada no nosso lugar. Todos estão aqui, irmãos? Não perca o seu lugar. Não perca aquilo que Deus tem para a tua vida. Jesus nos ama. Ele usa pessoas para nos instruir, para nos capacitar, para que a gente aprenda a orar, para que a gente entre na presença dEle, para que a gente possa transformar o condomínio que a gente mora, o local onde a gente trabalha, porque nós somos a noiva, nós somos a rainha, nós que vamos reinar com o rei. A minha autoridade o Senhor deu para a igreja. É lindo como termina essa história, e eu termino com isso. No final da história, o rei diz assim: Esther, eu te dou a casa do teu inimigo nas tuas mãos. Faz o que você quiser com ele. A Esther pegou a autoridade que o rei deu para ela e colocou sobre a vida de Mordecai. Você me instruiu, então eu coloco nas tuas mãos a autoridade para você fazer o que você entender que deve ser feito. Todos comigo, irmãos? Eu vou contar uma historinha que eu escutei, talvez até de algum livro cristão, que eu não tenho certeza se é verdade ou se foi uma boa história. Que havia uma mulher que trabalhava numa casa de uma família muito rica, e aí um dia essa mulher, deixa eu ver se eu lembro bem a história, essa mulher recebeu um papel, né, da dona da casa, ela era uma empregada, e falou assim: olha, eu queria dar isso daqui para você porque eu te estimo muito. E aquela mulher era uma analfabeta, tadinha, e ela amava tanto aquela patroa, e ela guardou aquele certificado na casa dela por muitos anos. E ela já estava bem, doente para morrer. E o pastor foi visitá-la. E quando chegou na casa dela, viu um quadro que ela tinha colocado na parede. Ele olhou aquele quadro e olhou mais de perto e... o que é isso daqui? Foi: eu ganhei da minha patroa, eu amava tanto ela, era tão boazinha para mim. A senhora me empresta um pouquinho? Posso? Pode, mas toma cuidado, eu lembro da minha patroa, ela era tão boazinha para mim. Ele pegou aquele quadro, levou lá para um cartório e descobriu que era uma titularidade da propriedade onde ela tinha trabalhado a vida inteira. Só que naqueles dias ela não tinha mais condição de usufruir da herança que ela tinha recebido. Eu quero te dizer que o nome de Jesus nos foi dado. Nós temos o nome de Jesus, a autoridade para decretar. O que nós, amém, concordarmos aqui vai ser ligado nos céus. Se vocês estiverem em mim, disse Jesus, e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem. Isso vai ser concedido. Está escrito isso na Bíblia, não está, pastor? Por que a gente não acredita? Que a gente vai pedir o que a gente quiser e nos vai ser concedido, se nós estivermos nele e as palavras dele estiverem em nós. Dá para entender, amados? O nome de Jesus. O nome de Jesus te foi dado, me foi dado. Pois a Esther disse para Mordecai: decreta o que você quiser, porque o rei nos deu autoridade. Amados, o rei dá autoridade para a rainha, quando a Esther entra na presença dele. E a rainha dá autoridade para os seus ministros, para decretarem o que precisa ser decretado contra o mal. Todos estão comigo, amados? Nós estamos numa guerra, e nessa guerra a gente precisa deixar de querer apanhar, para começar a bater um pouco. Nós não fomos abandonados pelo Senhor. Deus não largou a gente. O Senhor está conosco, quem temeremos? Mas, amados, toda a palavra de Deus é verdade. E nós temos que crer nisso. E a maneira de crer é agir segundo essa palavra. Amém, amados? Aleluia. Deus nunca nos abandonou. Deus não abandonou a Jesus na cruz. Jesus continuou falando com o Pai. Deus não respondeu para ele, por minha causa e por sua causa, porque os nossos pecados estavam nele. Deus se calou, mas ele continuou ali. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, e esse mesmo Deus mora dentro de você hoje através do Espírito Santo. Amém, irmãos? Aleluia. Ele nos deu autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões. Amém? Contra todo o mal que se levanta contra nós, o Senhor nos deu autoridade. Tudo está aqui, ó. Se você crê ou se você não crê. Chega de conhecer Deus só de ouvir falar. Chega de conhecer Deus de uma forma superficial.
Amém, amados? Jesus fala de duas árvores. Uma árvore má não pode dar bom fruto, e uma árvore boa não pode dar mau fruto. Havia lá no Éden duas árvores, uma chamada árvore da vida e outra árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse: você, homem, pode comer de toda árvore que der fruto e tiver semente. Dentro desse universo estava a árvore da vida. Deus nunca proibiu o homem de comer da árvore da vida. A árvore da vida é uma pessoa, é Jesus. Amém? E tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus falou: se você comer dessa árvore, você vai morrer. Pois o homem preferiu aquilo que Deus disse que era detestável. E quando o homem comeu daquela árvore má, a primeira coisa que aconteceu é que ele ficou mal. Há um segundo atrás, ele não se importava de estar nu, mas agora a maldade estava nele. Ele olhava para a mesma coisa e via a maldade. Todos estão comigo? Uma árvore má não pode dar bom fruto. A religião não tem nada para nós. Uma árvore má não pode dar bons frutos. Agora a árvore da vida, amados, tudo e todos que se apropriarem disso serão transformados. A Bíblia conta de um rio que sai debaixo do trono de Deus e do Cordeiro. E esse rio, ele passa por toda a história da humanidade. Esse rio está lá no Salmo 1, esse rio está em Ezequiel. E lá em Ezequiel há um convite. Um anjo fala para o profeta: entra aqui nessas águas. E o profeta vai, e uma certa parte as águas estão nos pés, outra parte nos joelhos, outra parte na cintura. Mas tem uma parte que só dá para ir nadando. O que Deus está fazendo conosco hoje é te dizendo: você está num processo, venha mais profundo, ande mais com Deus. Amém? Deixe mais o domínio e o controle das situações, para que você possa ser guiado por Deus. Sabe o que acontece? Quando o profeta sai das águas, de um lado e de outro lado, amém? Existem árvores, amém? Que dão fruto na sua própria estação, e as suas folhas são cura para os povos. Segundo o Salmo 1, nós entendemos que os homens são representados na Bíblia também como árvores. E na visão de Ezequiel, amados, há uma transformação quando o profeta sai do rio. Quando ele mergulha naquelas águas e sai, há uma transformação. Os homens começam a aparecer com a árvore da vida, que é Jesus. Você está sendo transformado para parecer com Jesus Cristo. Por isso, deixa as coisas rudimentares desse mundo. Amém, amados? Deixa aquilo que é carne, porque uma árvore má não pode dar bom fruto. Eu quero a árvore da vida. Eu quero o Espírito Santo. Eu quero ser batizado no Espírito Santo. Eu quero, eu quero tudo que Deus tem para mim, eu quero. Aleluia. Amém, amados? Aleluia. Quem tem o Espírito Santo aí, levanta a mão. A Bíblia diz que tem Espírito Santo aquele que confessa que Jesus é o Senhor. Amém? Você tem? Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste? Fala assim: eu creio que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, que Ele veio nesse mundo em carne, que Ele morreu por mim na cruz do Calvário, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e Ele vive em mim. Aleluia! Está tudo bem aí? Ter o Espírito é bom, não é verdade? Agora, o que é melhor do que ter o Espírito? É ter bastante o Espírito. Amém? Quanto mais você falar com Deus, quanto mais você adorar o Senhor, quanto mais você disser não para a tua carne, amém? Não para a árvore do conhecimento do bem e do mal, e mais para a árvore da vida, mais Espírito, amém? Mais Espírito. O que é melhor do que ter bastante Espírito? É ser cheio do Espírito Santo. Amém, amados? Tem condição de ter algo melhor do que ser cheio do Espírito Santo? Tem, eu te digo que tem. Escuta a fórmula aí. É estar transbordando do Espírito Santo. Repete comigo: estar transbordando é melhor do que estar cheio. Aleluia. Acho que não tem melhor do que isso, né? Tem. Vem cá. O que é melhor do que estar transbordando do Espírito Santo? É estar mergulhado nele. É ser batizado. Quem já foi batizado nas águas aqui? Você lembra como é que foi? Que te mergulharam, te submergiram nas águas. Lembra disso? Pois Deus quer mergulhar a gente no Espírito, para a gente não saber mais se é a gente ou se é Ele. A vida de Deus
está engolindo a gente. Se deixa guiar pelo Senhor.